Olá, está começando mais um Com Propósito Podcast e eu estou muito feliz por você estar aqui com a gente, tá bom? Desde já quero te fazer um convite mais que especial para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque toda segunda-feira às 18 horas tem o nosso Com Propósito Podcast aqui. E eu quero apresentar a vocês a minha convidada mais que especial, porque ela é mãe, ela é pastora, ela é coach, escritora, é tudo mais um pouco. E nesse momento nós temos muito que aprender com ela, ela é uma referência para mim. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui com a pastora Thalita Santana. Ai, que amor. Meu Deus, depois de uma apresentação dessa, sei nem como proceder agora. Oh, meu Deus. Mas que alegria, viu? Tô muito grata pelo convite, muito feliz, muito honrada de estar aqui hoje, para falar exatamente sobre o tema do podcast, que é propósito. E é um tema tão intenso, tão forte, que a gente tem muito a conversar sobre isso. Sim, um prazer é meu estar aqui porque, como sempre falei para a senhora, né, para a pastora Daliane também, que vocês foram uma porta do céu para minha vida. Amém. E isso aqui é uma atitude de gratidão, né, de tê-la aqui e das pessoas também conhecerem a sua história, que é uma história linda, é uma história, assim, onde a gente vê o próprio Deus, né, na sua família, na sua caminhada. Então, a gente conhecer esse início de tudo, esse princípio, porque eu já li o livro, né? Então, para a gente chegar até nesse propósito do livro, de tudo que hoje você vive, vai ser muito gratificante conhecer o início e o processo de tudo. Amém. Pode ficar à vontade, sinta-se em casa para Vamos compartilhar lá. todos os detalhes com a gente. Vamos lá, falar de propósito. Eu sou apaixonada, porque eu acredito que é uma das grandes fraquezas da nossa geração, são pessoas extremamente frustradas porque não conhecem o seu propósito de vida. E é muito claro que o que Deus fala a nosso respeito, todos nós fomos criados com um propósito, para realizar alguma coisa específica nessa terra. E quando a gente passa por essa jornada, por essa vida terrena, sem descobrir o propósito, e pior ainda, sem cumprir, porque ainda tem pessoas que descobrem, mas não cumprem o propósito para qual foram chamadas, que foram escolhidas, é muito frustrante. Você chegar no final da sua vida, olhar para toda a sua jornada para trás e chegar à conclusão de que você não cumpriu o seu propósito, que você não descobriu o seu propósito. Então, a gente tem falado muito sobre esse tema, a gente ouve muito falar sobre isso, e é sensacional, porque quando eu descubro o meu propósito, eu começo a agir de maneira mais intencional. E quando eu ajo de maneira intencional, é impossível que eu não cumpra aquilo para o qual fui designado, fui escolhido, fui planejado para fazer. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, ninguém é obra do acaso. Né? Deus não acordou um dia e disse: joga esse monte de gente lá na terra. Não. Ele pensou, ele sonhou com você, ele planejou a sua vida. E sim, existe um propósito de Deus específico para você nessa terra. Então, ninguém é volume na multidão. Ah, não, eu tô aqui só para ser mais um, só para fazer volume. Não. Cada um de nós tem um propósito específico. E quando eu descobri o meu propósito, as coisas começaram a fazer sentido. Porque eu sempre fui muito quieta, muito calma. Eu sou filha, de uma família de 3 irmãos, eu, minha irmã e o meu irmão mais novo. E no livro a gente conta a história, eu perdi meu irmão quando ele tinha 16 anos. E no meio dos 3 eu sempre fui muito tímida, muito quieta, muito caladinha, muito reservada. E a minha irmã, ela é muito falante, né, ela é muito Sim. animada, ela chega e ela cativa. E o meu irmão também era muito criativo e ele conquistava muitas pessoas. E eu sempre fui muito reservada, muito quietinha. Desde que me entendo por gente, eu ouço minha mãe falando: "A Thalita era mais quieta, a Thalita era mais tímida". E a gente finda absorvendo, né, o que a gente ouve, que são as nossas crenças. Sim, verdade. Elas nos formam. E eu sempre cresci com essa ideia. E eu sempre falava para todo mundo: eu sou dos bastidores. Eu sou por trás ali, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de plateia, eu não gosto de palco, nem de microfone, achando eu que esse era o meu propósito de vida. E estava tudo certo. E fiz muito, cresci muito, desenvolvi muito pessoalmente nos bastidores, fazendo por trás, fazendo ali, né, antes que a plateia visse o que estava acontecendo. E a nossa jornada começou muito cedo, muito cedo. Eu comecei a trabalhar com crianças na igreja, eu tinha 9 para 10 anos de idade. Na época a gente regia as crianças, né, era bem bonitinho. E a gente fazia os gestinhos e as crianças faziam junto, a gente cantava. Todos os cultos a gente se apresentava com as crianças.
E dali eu comecei a entrar na fase da adolescência, da juventude, da Liane cantavam, né? Tu ajudava na mídia. E eu ficava por ali. E eu me lembro que um dia o meu líder do grupo de jovens chegou e eu tinha 13 para 14 anos. E ele disse: Thalita, você vai liderar um ministério de dança? Mas eu ri, assim, eu ri de verdade na cara dele. Ele era muito meu amigo. Eu não ri da cara dele, eu ri de mim. Daquela situação, eu falei: dança? Era a época que tava entrando, ministério de dança, né? E eu falei: não tem a menor possibilidade disso. E ele falou: não, você vai, eu sinto no meu coração que é você. E aí eu quero frisar aqui a importância de um líder. Um líder, ele é direcionador. E se você quer descobrir o seu propósito de vida, minha primeira dica hoje nesse podcast para você: procure líderes que sejam guiados por Deus, segundo o coração de Deus e que possam direcionar a sua vida, porque essa é a função do líder, né? Ele direciona. E ele me falou: não, você vai, eu sinto que vai dar certo. E eu era o tipo de pessoa tão tímida, Raquel, que eu não ficava em pé na igreja para bater palma. Eu ficava sentada e eu olhava para um lado e para o outro, extremamente tímida. E a timidez, hoje eu sou muito convicta disso, ela não vem de Deus, né? Ela nos priva de muita coisa, ela nos exclui de muita coisa. E eu falei: se você tá falando, então eu vou fazer sob a sua responsabilidade. E eu me lembro que eu ensaiei as meninas, chamei 4 meninas, adolescentes também, e ensaiei com elas o mês inteiro. E no dia de apresentar eu não fui. Eu deixei elas sozinhas. E elas apresentaram, e eu só fiz mandar uma mensagem, né? Porque, não que eu seja tão velha assim, gente, mas não tinha WhatsApp. Então, eu só enviei uma mensagem falando que eu não ia poder estar na rede de jovens, e elas dançaram. E depois todo mundo: por que você não veio? Eu falei: ai, não consegui vir. Mas, na verdade, eu não queria estar ali na frente. Eu não queria me apresentar, eu não queria estar naquele lugar. Porque não é porque seja o seu propósito, vai ser tão fácil e tão simples. No começo, a princípio, até você desenvolver, é um processo. E eu passei por esse processo. E a gente continuou, obviamente, depois eu não consegui mais fugir. Eu tive que começar a me apresentar. E foi um aprendizado sensacional para a minha vida. E quando eu comecei a liderar aquelas meninas, a gente começou a crescer, né? Porque todas as meninas queriam ser do Ministério de Dança. E a gente começou a desenvolver, começou a fazer curso. E começamos a ir em outras igrejas para desenvolver, para conhecer outros ministérios, para conhecer como é que funcionava. Porque o meu propósito de vida, então Deus vai fazer milagres e tudo vai acontecer. Deus te dá a chamada, a matéria-prima, e você precisa aprimorar aquilo que Ele coloca na sua mão. Então a gente começou a se desenvolver e começamos a nos aliançar com outras meninas, e foi assim um aprendizado incrível. Eu me lembro que nós chegamos a uma média de 18 meninas no Ministério de Dança. E eu ali com 15 para 16 anos, imagina só o sufoco, né? Liderar esse monte de adolescente. Eu ainda muito nova, muito sem experiência, fazia umas bobeiras. Hoje eu olho e falo: meu Deus, só Jesus. Mas faz parte, gente. A gente precisa aprender realmente. E a gente aprendia juntas, né? Todo mundo ali se desenvolvendo. Foi assim, sensacional. Nesse processo, ele disse: eu preciso que você também lidere o teatro. Eu falei: teatro, não. Falei: no teatro nem vem, porque realmente no teatro não vou apresentar. Mas eu ensaiava os meninos e eu comecei a escrever roteiros. A gente não tinha a facilidade que tem hoje. Dá um Google aí que você acha um roteiro de um teatro pronto. E apesar de ter, mas eram muito poucos. Então, eu comecei a escrever os roteiros dos teatros. E eu escrevi aquilo, e eu me lembro que o primeiro roteiro que eu escrevi era sobre uma família desestruturada, que conhecia Jesus. E quando eu terminei, eu escrevi umas 8 páginas, assim, à mão. E eu terminei e falei: de onde? De onde veio isso? Como que eu escrevi isso? E é realmente um fluir de Deus. E aí é quando você entende: uau, né? Não veio de mim. E eu li aquele roteiro e aí eu escrevia muitos. Toda semana eu escrevia um diferente. E comecei a aperfeiçoar aquilo. Comecei, de fato, a desenvolver. E hoje eu entendo que, escrevendo os roteiros dos teatros, eu aprendi a escrever livros, né? Eu aprendi a desenvolver ainda mais o que a gente fala hoje, que são os storytellers, né? O conteúdo que a gente precisa para desenvolver na igreja, no ministério. Então, tudo que eu aprendi durante a minha juventude, durante a fase inicial ali do meu ministério, eu desenvolvo e uso até hoje. Nada ficou perdido, nada foi por acaso. E aí, desenvolvendo um grupo de teatro, aí ele falou: não, você também vai cuidar da decoração. E chegou uma hora que eu tava sobrecarregada. Falei: não aguento. Porque eu ia fazendo com tanto amor, com tanta excelência. É assim que eu acredito que os nossos propósitos devem ser cumpridos, com excelência. Eu nunca fiz por fazer,
Ah, vai do jeito que der, vai, se der para fazer eu faço, se não der, não. Minha mãe sempre fala isso, ela fala, vocês três muito novos, nós três éramos extremamente envolvidos na obra de Deus. Ela fala, mas vocês tinham um compromisso tão forte, porque em momento algum a gente deixava de estar ali na rede de jovens para ir, por exemplo, para uma festa da família. A gente abria mão da festa da família, fizemos isso diversas vezes, para estar na igreja. Porque a gente amava aquilo ali, a gente era muito apaixonado. O propósito, ele é apaixonante. Cumprir o seu propósito vai te tornar uma pessoa apaixonada por isso. E a gente desenvolvia tudo com tanto amor, transbordando Deus do nosso coração de uma maneira tão sensacional e aprendendo. A gente achando que a gente estava fazendo por alguém, na verdade era por nós. Deus estava nos ensinando e nos fortalecendo. E durante essa jornada de aprendizado, a Dália liderava os jovens, né? E o Neto me ajudava ali. Eu queria fazer um cenário, era ele que montava para mim. Eu falo que nós três éramos uma sociedade muito, muito bem feita, assim, muito bem formada. Tinham dias que a gente chegava na igreja às 7 da manhã, aos sábados. Passava o dia inteiro ali, a gente almoçava farofa de ovo, a gente fazia o que tinha que fazer, limpava a igreja, lavava os banheiros, tudo era a gente que fazia, né, o grupo de jovens. E quando dava 7 horas, a gente olhava e falava, meu Deus, corre. Todo mundo corria em casa, tomava aquele banho de gato, voltava correndo, porque 7h30 tinha que estar na igreja para iniciar o culto. E, gente, que experiência sensacional. Se você é jovem, se você está ouvindo hoje esse com propósito, eu quero te falar que você entregar a sua juventude para Deus vai ser a sua melhor escolha. E vai ser a melhor experiência que você vai ver na sua vida. A nossa juventude, a minha juventude foi entregue para Deus completamente. E algumas pessoas da família do meu pai diziam assim, essas meninas vão se arrepender, porque elas não estão vivendo, porque elas são muito jovens e só vivem dentro da igreja. Mas de verdade, gente, viver uma juventude dentro da igreja não tem nada que se compare. O que o mundo tem para oferecer para a gente, né? Não tem nada. Então, a juventude dentro da igreja é o melhor investimento que você vai fazer para a sua vida. E aprendendo ali, conhecendo de Deus e buscando mais de Deus, a gente foi se desenvolvendo. E quando eu tinha 17 anos, nós enfrentamos a perda do meu irmão. Ele saiu de casa muito cedo, ele tinha 16 anos, ele era baterista da igreja. E nesse dia ele foi, tá no livro, né? A gente conta um relato bem detalhado no livro. E ele foi trabalhar no nosso estaleiro naval. E quando chegou lá, ele pegou um choque, caiu dentro do rio e não conseguiu sair. E quando a gente recebeu a notícia, eram umas 14 horas mais ou menos, eu me lembro que a sensação que eu tive foi de, meu Deus, minha vida acabou. Porque a gente era muito unido, muito, muito. Tudo que a gente fazia junto. E eu pensei naquele dia assim, minha vida acabou. Não tem. A sensação que a gente tem numa hora da dor é Deus me esqueceu. Deus esqueceu da gente por algum motivo, Deus virou as costas pra gente por algum motivo. Mas uma das coisas que mais me marcou nesse período e nesse processo foi o posicionamento da minha mãe. Foi como a minha mãe se posicionou em Deus. Porque se perder um irmão é muito dolorido, eu nem consigo imaginar a dor de perder um filho. Mas a minha mãe, em momento algum, ela murmurou, ela se voltou contra Deus, pelo contrário. Ela sempre dizia, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando eu via aquilo, eu pensava, uau, se a minha mãe, que é a mãe, que sonhou tanto com o meu irmão, tá tendo esse posicionamento, eu não posso ter um posicionamento diferente. E, obviamente, depois a gente passa pelo processo do luto, é um processo muito dolorido, mas ele passa. A gente tem que viver cada uma das etapas do luto e a gente foi aprendendo a se refazer, a viver de uma maneira diferente. Eu sempre falo que a saudade, ela nunca passa, a gente só se acostuma a viver com ela. Eu acredito que essa frase define isso muito bem. Não é que você vai acordar um dia e falar, puxa vida, eu não sei se eu já consegui passar algum dia, vai fazer 16 anos que meu irmão faleceu, mas eu não sei se eu já consegui passar algum dia sem pensar nele. Alguma coisa me lembra, meu filho é a cara dele, né? Eu tive um filho que é a cara do meu irmão. Então, com muita frequência, a gente tá ali, aquela memória, a gente realmente nunca esquece. Mas a gente começou a viver uma nova etapa na nossa vida, um novo processo na nossa vida. E aí, aprendendo a se reestruturar, eu e a Dália, a gente se tornou assim, unha e carne. Porque éramos 3 e aí ficamos só nós 2, a gente já era muito próxima, ficamos mais próximas ainda, uma da outra. E tudo que a gente fazia, a gente tinha que fazer junto. A gente dormia agarradinha as duas,
Porque a sensação era, já perdi um, não quero perder o outro. Era isso que eu sentia. E a gente foi se reestruturando. Quando eu estava com 19 anos, meu pai disse, 2 dias depois que o neto faleceu, a gente foi limpar o quarto dele, a moça que trabalhava lá em casa encontrou uma redação dele embaixo do computador dele. E a redação dizia assim, meu ideal será o amor. E o conteúdo daquela redação era ele falando qual era o ideal de vida dele para o ano seguinte. E nessa redação ele dizia que o ideal dele era levar o amor de Deus aos corações perdidos, era dizer ao pobre, ao órfão, à viúva, ao necessitado, que existia esperança, que existia solução. E imagina só a gente quando encontrou essa redação, né? A família em fracasso ali, em destruição completa, emocional, e a gente pega uma redação daquela. E quando a gente leu, aquilo foi um sopro de fôlego, assim, de esperança pra gente. Meu pai disse, eu tinha um filho incrível, sensacional, de 16 anos. E tinha um amigo dele da escola que a gente conhecia, e o amigo dele disse, todo mundo nessa redação colocou o carro que queria, a casa que queria, a namorada que queria. E o Ismael, né, o nome dele era Ismael Neto, e o Ismael colocou sobre isso. Então era um sonho muito, muito profético para um menino de 16 anos. O coração dele realmente era muito reino. E aí, quando eu estava com 18 para 19 anos, o papai nos chamou e ele disse: a gente precisa dar sequência no sonho do neto. E a gente vai construir uma igreja. E a minha mãe deu um pulo lá em cima, ela falou, você tá louco, não vou fazer isso. Ele falou, não, eu sinto que a gente tem que fazer isso. E ele começou a desenhar a igreja no computador, a estrutura de como ele queria. E a gente ali com o coração na mão, né? Porque a gente sempre foi muito ligado à igreja. Minha mãe dizia, como é que eu vou sair da igreja onde eu tô? Eu não sei se isso é de Deus. E a gente começou a orar. Minha mãe ensinou a gente a orar desde muito cedo. E a gente começou a orar e fazer propósito com Deus e perguntar de Deus. E um dia chegou uma profeta na nossa casa. Ela sentou assim na cabeceira da mesa e é uma das mulheres assim, mais profetas, eu falo, que eu conheço, assim. Eu nunca vi ela falar alguma coisa realmente que não fosse de Deus. E quando ela se sentou, ela começou a conversar com a gente jantou junto. No final do jantar, ela disse, eu vi o senhor fazendo um desenho. E esse desenho é um projeto. E o projeto é para sair do computador e se tornar real. Meu Deus, do jeito que a gente estava, a gente caiu no chão, todo mundo, e começou a chorar. E ele disse, eu tô desenhando uma igreja. E a gente tá sonhando com isso e a gente precisava de uma confirmação de Deus. E aí nós iniciamos esse projeto, ele comprou um terreno, era uma boca de fumo, no meio da redenção. E a minha mãe olhou e disse, meu Deus, você podia ter comprado um terreno melhor. Era um lugar bem feio, assim, bem desacreditado. Mas ele dizia, eu quero fazer o que o neto sonhou. Eu quero levar para dentro do bairro uma igreja que as pessoas só veem lá na Djalma Batista, uma igreja que as pessoas só veem em lugares aparentemente de alto nível. E eu quero que as pessoas do bairro tenham acesso a isso. E ele construiu, meu pai, tudo que ele faz é muito grandioso. E ele começou uma estrutura gigantesca, assim, a gente olhava e falava, meu Deus, ele é louco. Mas a gente ia junto, né? Todo mundo na loucura. Deus tinha confirmado. E na época nós tínhamos a cobertura do meu sogro. Ele chegou e disse, ele me olhou. E o papai disse, nós não vamos ser pastores. Nós vamos chamar um pastor de fora, porque a gente nunca teve sonho de pastorear. Meu pai era empresário e o meu sonho era ser médica. E ele disse, a gente vai chamar um pastor de fora. Ele chamou um pastor amigo nosso e disse, o senhor vai ser o pastor dessa igreja. O pastor já todo empolgado. Meu sogro chegou e disse, Deus mandou eu consagrar a família, pastores. Eu surtei. Eu falei, não. Papai disse, tá bom, então, consagra a Daliane e a Inês. Colocou o nome da minha mãe e da minha irmã. Coloca as duas. E ele nem colocou meu nome. Eu falo, nem meu pai acreditou na minha chamada. E o meu sogro olhou e disse, não, é para consagrar ela também. E eu falei, meu Deus, eu não vou. Ele disse, Deus mandou, então fale com Deus. E eu orei, no outro dia eu acordei e falei, se o Senhor quer, então eu vou, Deus. E eu fui. Isso com quantos anos você 19 já estava? anos. 19 anos. Eu tinha 19 e a Dali tinha 20. É algo também que me inspira, né, em vocês, porque o chamado de Deus também começou muito cedo. Muito. Como você estava falando, passou várias coisas precocemente, né, na adolescência. Deus já dando, né, Preparo.
ali um preparo atrás das malhadas, talvez sem entender, porque querendo ou não, você teve que sair daquela zona, né, de timidez, a qual às vezes a gente perde muitas oportunidades por causa do medo, Exato. né, por causa de se sentir constrangido, que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar, e a gente se retrai naquilo que Deus tem para nossa vida. Exato. Então, na sua adolescência, Deus já estava lhe preparando, né, para esse grande chamado. É isso. Eu nem fazia ideia. Porque a gente às vezes nem faz ideia. Então, você realmente só tem que ir. Não, é o Senhor que está falando, né? Eu sinto que é Deus que está me direcionando, então eu só vou. Porque a gente não sabe o que está acontecendo, mas Ele sabe o que está fazendo. Exatamente. Isso é fé. É sensacional. É acreditar. Quando a gente acredita, Ele faz. E eu comecei a me entregar e a me render realmente. Pensa, 19 anos, eu estava me preparando para ingressar em medicina, era o meu sonho. Eu falava, eu vou ser médica e eu vou cuidar de crianças. Eu sempre fui apaixonada por criança. E quando veio o ministério, eu falei, parou. Parou. Eu entendi que ali Deus estava virando o meu sonho para o outro lado. Porque eu pensei, como é que eu vou ser pastora e médica? Na minha cabeça não encaixava as duas coisas. E eu conheço hoje pastores médicos, mas que eram médicos e viraram pastores. Para Sim. você ser um pastor que vai virar médico é mais complicado, né? Você tem que abrir mão de muita coisa para se formar em medicina. É uma escolha muito, muito longa, uma jornada muito árdua. E eu falei, eu sei que eu vou ter que abrir mão da medicina. Gente, e me doeu demais, porque dói. A gente abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, tem gente que romantiza muito isso, mas na verdade não é tão romântico assim. É um sacrifício. E sacrifício não tem romantismo. Sacrifício é dor. E se não tiver essa dor, que sentido vai fazer? Ah, não, vai, deixa Deus levar. Não, a gente vai sentir, porque é um preço que a gente paga para viver o sonho de Deus, que de verdade é muito melhor que o nosso. Com certeza. E eu abri mão. Aquele dia eu decidi, eu falei pro meu pai, eu vou abrir mão. Eu trabalhava empregada na época e ele disse, vocês vão sair do emprego porque eu preciso de vocês em tempo integral agora. A Dali saiu do emprego dela, eu saí do meu, porque assim, não adianta você tentar viver o propósito meio termo. Ah, eu vou fazer aqui, mas também vou deixar um pouquinho da minha vontade. Nem sempre funciona. Nem sempre funciona. No nosso caso, Deus nos queria 100%. E a gente realmente abriu mão. E às vezes Deus permite situações para a gente entender que não é da forma que a gente quer. Isso aconteceu comigo, né? E quanto mais a gente quer dar ali, vamos dizer, murro em faca, né? Mais é doloroso. Porque a gente não quer aceitar o que Deus quer para nossas vidas. Porque a gente fica naquela guerra, né? Entre as minhas vontades e as vontades de Deus. E muitas das vezes Deus permite porque você quer, mas lá na frente ele mostra que não era aquilo que ele tinha para você, né? Exato. Então, viver o propósito, o chamado é literalmente uma entrega, principalmente quando se é jovem, se é adolescente, porque é onde o inimigo luta mais, né? E hoje a gente vê muitos jovens nas drogas, muitos jovens. Eu não sei como era antes, né? Não que a senhora seja. Olha, gente, vamos parar esse Mas- podcast. Mas tem como fazer uma diferença da juventude que era no Muito. passado para hoje? Muito, Raquel. É impressionante, assim. De fato, não é tanto tempo, tá, gente? Raquel está um pouco equivocada. Eu tenho 15 anos. Assim, é muito 15 anos de ministério. Sim. Assim, é uma jornada... Eu falo assim, se você olha a juventude de 20 anos atrás, né? 15 anos atrás, que era o auge da minha juventude ali nessa entrega para Deus, a gente tem uma disparidade, assim, surreal. Você fala assim, meu Deus, parece que aqui era um universo e hoje é outro universo. E, obviamente, a gente está falando de um mundo muito atualizado, de uma globalização, da internet, das redes sociais, que inundaram, assim, nos últimos 15 anos aí, tomou conta, né? Eu falo que eu namorei à distância e no meu tempo de namoro, a gente ainda era MSN, era... A Raquel nem sabe o que é isso, gente. MSN, era um negócio que a gente mandava Eu mensagem. cheguei ainda no Orkut. A Orkut, ó. Eu disse que eu não era tão velha assim. Mas a gente observa uma mudança muito grande. A mentalidade, hoje eu trabalho com adolescentes na igreja também. E a mentalidade deles, a maneira como eles se expressam, como eles desenvolvem as coisas, como eles absorvem, é muito diferente da que a minha geração viveu, por exemplo. Muito diferente. Isso tem um lado positivo,
Porque a gente consegue massificar muito o que a gente quer na mente deles, em compensação, o diabo também. O mundo também vem com tudo na mente deles. E se nós, como igreja, não nos posicionamos, nós perdemos a mentalidade, a fertilidade mental que essa juventude hoje tem. Então, os contra-ataques são os mesmos. Nada mudou assim de, não, antigamente não existia isso. Não, tudo que existe já existia. O que mudou foi a intensidade, é a apresentação. É a maneira como o diabo coloca. Se antes ele entregava o sanduíche frio na mão do adolescente e ele comia por fome, hoje em dia ele prepara uma mesa. Ele coloca cor em tudo, ele coloca purpurina em tudo, ele coloca perfume em tudo, para iludir esse adolescente, para iludir esse jovem, para que ele acredite que ali é a melhor opção dele. Sim. Então, é uma diferença grande, sim, mas a gente também tem muita vantagem, eu falo a gente como igreja, com relação a tanta atualização. O problema é que, às vezes, a igreja cruza os braços e fala, não, isso é do diabo. Não vou fazer isso aqui não, porque não precisa disso. E o mundo está vindo com tudo, arrancando a juventude de dentro da igreja. Porque as pessoas do mundo não têm restrições de usar as ferramentas que têm. A gente, às vezes, tem restrição de usar uma rede social para falar de Deus. Mas o mundo não tem uma restrição para usar a rede social para falar do que eles querem falar. Eu não vou falar de Deus aqui porque a rede social ninguém vai ouvir. Gente, a gente estava conversando ainda há pouco a respeito do poder que uma rede social tem, que a mídia digital tem, é sensacional. Então, se nós não abrirmos os olhos, nós, igreja, para despertarmos a juventude, para colocarmos essa ideia na mente deles, o mundo vai tirar eles da gente. O mundo vai tirar eles da vontade, do centro, da presença de Deus. Então, a gente realmente precisa de um posicionamento, e um posicionamento muito forte. A gente já via pessoas que conviviam com a gente, volta e meia, fulano engravidou, o outro ali se desviou, o outro ali foi pego usando droga. Já existia, né? Nada mudou muito. Os pecados são os mesmos desde que mundo é mundo, desde o passado, desde os primórdios. O que mudou, de fato, é essa apresentação. É a maneira como isso está tão escancarado, tão explícito ali. Eu falo que, às vezes, eu me constranjo com algumas programações, com algumas propagandas que a gente vê. E isso que choca a gente, eu falo a gente da geração aqui passada, de 20 anos atrás, é muito natural para o adolescente hoje. Ele vê a propaganda hoje do que para a gente é absurdo, para eles é natural. Eles estão vendo isso todos os dias, com muita frequência. Então, se a gente não posicionar e falar, isso é errado, isso vai contra a vontade de Deus, eles serão seduzidos, eles serão iludidos por essa falsa propaganda que o mundo e que o diabo fazem. É realmente um posicionamento da igreja. É fácil? Não é. Não. Mas a gente precisa fazer. Verdade. E tudo começou com 19 anos. Olha isso, gente. Dia desse. Um dia desse, me lembro como se fosse Deus. ontem. Começamos a pastorear. E olha o desafio, né? Porque você via aquelas pessoas... A igreja foi uma explosão. Você imagina só, num bairro, de repente um ponto de droga. Em 6 meses a igreja estava de pé. E nós já abrimos a igreja na pré-inauguração. Começamos em casa durante 2 meses e quando construímos, já fizemos a pré-inauguração no templo. 500 e poucas pessoas na pré-inauguração. A igreja cheia, já rapidinho ali, a gente tinha 60, 80, 100 membros. Em 6 meses, a gente estava com 108 membros, se não me falha a memória. E eu falava, meu Deus, isso é demais. E quando a gente estava nessa força de estruturação, porque a igreja era um bebê, né, com 6 meses, a gente pegou uma pancada, assim, eu falo que é tipo aquele soco que você pega, assim, no estômago. Meu pai olhou pra gente e disse, eu não amo mais a sua mãe. E eu não vou continuar pastoreando com vocês. Eu vou embora. E a minha mãe disse, você não vai fazer isso. A gente começou esse projeto juntos e a gente vai ficar junto. E ali Raquel, a gente entrou num período de oração e de intercessão muito intenso. Mas o meu pai, e quem lê o livro vai entender bem a trajetória, ele vinha de uma história de infidelidade, né? A gente passou por processos com ele muito grandes e depois de 7 anos de casado, ele foi para uma cadeira de roda e ele vive na cadeira de roda até hoje por uma lesão muito simples, medular. Eu falo para ele, pai, o senhor sabe que essa lesão é o dedo de Deus na sua coluna. São manifestações da graça de Deus, eu vejo assim, para que ele fosse despertado.
mas o coração dele é um pouco duro. E ele tem vivido processos, e eu creio que vai chegar a hora dessa libertação real dele. Mas quando ele falou isso pra gente, a gente não queria acreditar. E a gente começou ali a entrar em oração. E a minha mãe já tinha perdoado centenas de atos de infidelidade dele. Mas ele disse, não tem jeito. E 6 meses depois que a gente descobriu, aí a igreja já tinha 1 ano, ele chamou todo mundo, chamou a liderança da igreja e disse, eu não amo a Inês e eu nunca amei. E eu realmente estou indo embora de casa. Quando nós descobrimos a primeira vez com 6 meses, ele tinha se apaixonado pela mãe de um bebê que a gente criava, que ela ajudava a gente na igreja. E a mulher foi embora, e meus tios na época falaram, não, deixa ela embora, vamos parar com isso, você agora é pastor, continua a sua vida com a sua família. Mas ele realmente não teve força. E depois que essa mulher foi embora, ele se apaixonou pela minha vice-líder de dança, que tinha 16 anos de idade na época. E quando ele decidiu sair de casa, ele saiu com essa menina. E foi assim, eu não consigo encontrar uma palavra que descreva esse momento da nossa vida, porque a gente tinha saído da igreja de onde éramos, estávamos passando ainda uma fase do luto, tinha quase 2 anos que meu irmão tinha falecido. E aí, depois de perder meu irmão, nós já criávamos esse bebê há 1 ano. E a mãe levou o bebê embora, então imagina só o vazio, o buraco emocional que estava no nosso coração. Pra gente segurar a onda ali, a igreja levantada já a estrutura, mas não tinha janelas, não tinha reboco nas paredes, não era tudo no piso grosso, ainda a igreja ia entrar na fase do acabamento, que é a pior de uma construção. E a gente olhou pra minha mãe e disse, mãe, vambora. Vambora. Daliane tinha 21, eu tinha feito 20 anos. E a gente disse, vambora. A gente vai pro sul. Na época, a empresa do meu pai estava muito bem financeiramente, a gente estava muito estabilizado. E a Dali disse, a gente vai embora pro sul e entrega essa igreja aqui para um pastor, porque a gente não vai sobreviver a uma vergonha como essa. Um pastor cadeirante, com 6 meses de igreja, com 1 ano de igreja, foi embora, deixou a família. E a gente pinta o pior cenário possível na nossa mente, da nossa própria história. E a minha mãe segurou na nossa mão e disse, a gente não vai embora, porque quem nos direcionou foi Deus, não foi o seu pai. A gente vai continuar. E o Deus que confirmou que essa obra era dele, vai nos sustentar aqui. Ah, gente, uma mãe cheia da graça de Deus faz toda a diferença na vida de um filho. Porque a nossa ideia naquela hora era ter ido embora. Na nossa mente não existia expectativa de nada mais. E quando ela se posicionou assim, novamente, como foi na hora que ela perdeu meu irmão, eu falei, não, se ela, que é a esposa, que lutou 23 anos e esse homem decidiu ir embora, se ela tá forte, eu também fico forte. E aí a gente decidiu ficar. E a gente pensou que a igreja ia ter, assim, uma queda, né? Que ia ser, assim, um escândalo tão grande que ninguém ia conseguir. A gente já estava programado para recomeçar. Mas a igreja nos abraçou. A igreja nos acolheu, assim, segurou na nossa mão. E aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém. Não saiu ninguém. Pelo contrário, foi adicionados novos membros ali. A gente só se desenvolveu em Deus durante todo esse processo. É amadurecimento. Não é fácil, não, mas mas a gente amadurece. Pra gente viver um grande chamado, a gente passa por grandes desafios esses que a gente não compreende. No momento desse, tem tantos porquês, né? Muito. Senhor, entreguei minha adolescência, minha juventude, agora o porquê disso tudo. E eu fui lá na igreja, né? Uma igreja linda, com uma liderança maravilhosa, um trabalho com mulheres impecáveis. E hoje vocês vivem um resultado do que no passado foi semeado com lágrimas, né? Muitas pessoas olham e digam que hoje é muito fácil, né? Mas não sabe, né, o que você passou, o que a pastora Dália, a bispa, passou, né? Então, tudo é pra gente colher os bons frutos, né? E esse momento hoje a qual vocês vivem, passam, como foi a direção que Deus deu para vocês a partir de então, desse momento? Aí a gente correr para os pés do Senhor. Não tem outro recurso, não tem ideia, não tem criatividade, não tem força humana que te ajude a superar uma provação, se não for em Deus. E uma coisa, porque são 3 mulheres,
né? Aí já é bem mais difícil, porque a sociedade em si já tem uma crítica, né? 3 mulheres na frente de uma Há obra, de 15 uma anos atrás. 15 anos atrás, né? Como é que foi vocês 3 estarem na frente de uma obra? Muito desafiador. Eu sempre conto de um dia que foi um pastor na igreja, a gente convidava para ministrar, e ele me pegou o microfone, se apresentou e disse: a Bíblia diz que se os homens se calarem, as pedras vão clamar. As mulheres estão falando. A mãe disse: meu Deus, ele disse que a gente não é nem pedra. Porque o olhar de crítica era muito Sim. forte, né? Era muito intenso. E realmente, se a gente fosse olhar para as críticas, a gente tinha parado. A gente tinha desistido. Eu me lembro de um dia que um profeta chegou lá na igreja e disse: Deus vai mandar um homem para essa igreja, Meu um Deus. pastor de verdade. E a gente falava: mas já tem pastor aqui, né? E é realmente muito difícil para que alguém compreenda isso, uma chamada. Hoje em dia, a gente já tem muitos casos, assim, de mulheres realmente à frente, liderando. E que bom! Mas foi um período muito difícil pra gente, porque a igreja que estava com a gente acreditava muito na gente. O povo ali que Deus colocou, mas as pessoas que nos olhavam de fora, nos olhavam com muito preconceito. E pra gente, ainda mais que a gente era muito novinha, né? Eu tinha 20 anos, a Dali tinha 21. Ainda olhavam e diziam, além de ser mulher, 2 meninas, né? Então, assim, era muito, muito desafiador. Mas é Deus que chama, então é Deus que capacita, é Deus que te dá graça, é Deus que te dá força. Você tá passando por problemas na sua chamada, no seu propósito, não desanima. Porque o Deus que te chamou, ele vai te sustentar. Ele vai cuidar de você. E a gente foi aprendendo a se blindar, porque até hoje tem críticas, Sim. até hoje a gente enfrenta, mas a gente permaneceu. Eu casei 2 anos depois desse processo, fui embora para Goiânia e passei 10 anos morando em Goiânia, né, como auxiliares lá do meu sogro, na igreja com ele. E foi outro processo de aprendizado também, foi uma outra visão ministerial que eu tive. E foram 10 anos de crescimento e de aprendizado. E elas duas ficaram aqui, né, na batalha, na peleja, aprendendo, passaram por altos e baixos. E nesse período elas conseguiram concluir a construção do templo com desafio. Gente, era rifa, era banca. Um dia chegou um político na igreja, eu estava aqui na ocasião, eu sempre vinha, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses eu estava aqui. Eu falo que eu ficava em 2 igrejas ao mesmo tempo. Mas eu me lembro que o político chegou e disse: uma obra tão grande como essa, porque a igreja ficou linda, né? Toda no porcelanato, o forro ficou lindo, poltronas, blindex. Ele olhou e disse: uma igreja como essa daqui tem que ter gente grande por trás. E ele estava se referindo a um político, né? Tem que ter alguém que está bancando essa obra aqui. A minha irmã tocou no ombro dele assim e disse: tem. Tem gente muito grande por trás. Ele falou: eu sabia que tinha. Ela falou: é Deus. É só Deus por trás dessa obra. Não tem mais ninguém financiando isso aqui. É uma igreja unida que conseguiu levantar isso aqui para glorificar o nome de Deus. E aí, quando eu senti a chamada para voltar, né, foi 2019. Em 2018, nós lançamos o livro. Gente, eu sou um pouco ruim com data, tá? Se eu errar, depois a Raquel corrige. 2018, nós lançamos o livro. E quando a gente decidiu lançar o livro, Então Tá, Eu Posso, minha irmã chamou e disse: a gente precisa escrever a história da mamãe. Nós lançamos em 2018, meu Deus, ou foi 2019? Não vou lembrar, gente, tá? Foi um desses 2 anos. E a minha irmã disse: vamos escrever a história da mamãe? E eu falei: escreve que eu te ajudo. Ela falou: não, a gente vai escrever juntas. Eu falei: sério? Ela falou: sério. Porque a gente sempre falava isso, né? Quando minha mãe contava as histórias dela, eu dizia assim: mãe, um dia a gente vai escrever um livro da sua história, porque isso dá um livro. E a Dali fala até hoje que dá até filme, né? E eu falei: a gente vai escrever um livro da sua história. E aí, nesse ano, a Dali chamou e falou: vamos escrever? Falei: vamos. Começa que eu te ajudo. Aí ela começou, ela falou: não, toca aí. E aí, a gente foi escrevendo juntas, né? E nesse período, assim, eu me lembro que quando chegou no capítulo 6, que é o capítulo onde a gente conta da partida do meu irmão, em 30 dias eu escrevi os primeiros capítulos, e 5. Quando chegou no 6º capítulo, eu parei. Eu falei: não consigo, Deus. Não dá. Porque é muito fácil você escrever a história de outra pessoa. Hoje eu estou escrevendo um outro livro biográfico de uma outra pessoa e você vai flutuando. Porque a história não é sua, você não tem envolvimento emocional. Mas quando você está escrevendo a sua própria história, você tem que voltar e você volta a memórias muito profundas. E para escrever esse capítulo, eu parei.
Eu falei, Deus, eu não consigo. Eu digitava uma palavra, eu chorava. Eu digitava outra palavra, eu chorava. Falei, Deus, eu não. E eu me lembro que eu fechei o computador um dia e deixei uns 15 dias lá fechado. Vim para Manaus na época, ia ter um evento aqui. E eu vim participar do evento. E quando eu subi, eu estava hospedado no apartamento da Dali. Quando eu subi as escadas, eu senti, Raquel, um vento. Um vento, literalmente. Agora o apartamento estava todo fechado. E eu senti um vento passando por mim. E era o Espírito Santo dizia, termine de escrever o livro. Porque tem pessoas esperando por ele. Ai, gente, quando a gente ouve a voz de Deus, não dá para explicar. Eu só tive convicção de que eu tinha que continuar. E eu voltei para Goiânia. Em mais 15 dias eu terminei de escrever o livro. Até o final, até o último capítulo. E 2 meses depois a gente estava lançando o livro. E foi, assim, um marco, de fato, na nossa história. O nome do livro é Então Tá, Eu Posso. Porque, como eu tenho falado aqui, todas as vezes que eu olhava para minha mãe e olho até hoje, nas circunstâncias que ela enfrenta, e eu vejo ela superando, era o que me vinha em mente. Ai, se ela conseguiu, eu também consigo. E aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, Filipenses 4,13 nos diz isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. De onde vem a força da minha mãe? Eu me perguntava. De onde vem? Vem de Deus. Não é nossa, porque a nossa força é muito limitada. Nossa força é muito pequena, gente. Para a gente enfrentar algumas coisas, e não é à toa, eu atendo como coach. E a nossa geração é uma geração muito doente emocionalmente, muito doente. A gente é vítima de comparação, a gente é vítima de rede social, aí, de pessoas postando vida feliz e perfeita. E quem não tem base, inteligência emocional, finda se frustrando com isso. Então as pessoas olham e falam assim, ai, não, eu não sou tão feliz, e mergulham em depressão, e mergulham em ansiedade. E quando você olha para a palavra de Deus, a palavra está te dizendo, eu posso todas as coisas nele, porque ele me fortalece. Onde que eu posso? Na minha própria força? Não. Na minha própria força eu vou surtar. Na minha própria força provavelmente eu vou desistir em algum momento da minha trajetória. Eu me lembro de um dia que a gente foi numa loja, eu e minha mãe, e a gente começou a falar sobre o livro, ela falou, eu já li o livro de vocês. Eu conheço a história de vocês porque é muito parecida com a minha. Só que quando ela começou a contar a história dela era umas 4 vezes pior do que a da minha mãe. E eu senti vontade de chorar. Eu fui comprar uma blusa, eu senti vontade de abraçar e de acolher a mulher. Ela disse, eu era pastora também. Mas eu não aguentei. Eu desisti, eu morava em Fortaleza e eu vim embora para Manaus, e ela, uma lojinha lá. E ela falou, eu não aguentei. Quando a gente entrou no carro, minha mãe me olhou e disse, por que será que a minha história virou um livro e a de uma mulher como essa, não? E eu falei, mãe, porque não é a história, não é as dores que a gente enfrenta que nos torna poderosos em Deus, mas é como a gente se comporta nelas. Ela desistiu. E quando a gente desiste, gente, a gente não consegue atravessar para o outro lado. Mas a minha mãe permaneceu. E por mais que as dores dela, imagine só o que essa mulher passou, fossem menores do que a dessa mulher, ela não desistiu. Mas ela permaneceu, ela prevaleceu. Perseverança, né? Perseverança. Porque a própria Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não é digno de olhar para trás, e nem Deus tem prazer naquele que retrocede, né? Exatamente. É fácil, gente, né? Não. Mas é possível. É completamente possível. Jesus diz, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele já venceu. E quando a gente tem essa convicção no nosso coração, a gente também vence. E aí o nome do livro vai ser Então Tá, Eu Posso. Porque se ela conseguiu, eu também consigo. Se Deus fala que eu consigo, então sim, eu consigo vencer. E muitas das vezes a gente olha para esse versículo e a gente idealiza somente o bem material, né? Quantas das vezes as pessoas querem algo, não, eu posso todas as coisas que ele Aham. me fortalece. Mas nesse eu posso vencer as minhas guerras Exato. espirituais, eu posso, né, superar, eu posso perdoar. Exato. Eu posso vencer o pecado, eu posso vencer os meus desafios, eu posso vencer a minha carne, eu posso todas as coisas. Então não tem limite para o poder de Deus agindo na vida de alguém. É o poder dele, não é a minha própria força, não é a minha própria inteligência, é o meu esforço, sim, porque ele diz esforça-te que eu te ajudo. Então eu posso em Deus. Se a gente não esquecer disso, a gente com certeza atravessa o outro lado do desafio e a gente vence.
E aí, depois do lançamento do livro, nós montamos um seminário de mulheres, nós damos um seminário para mulheres, nós três, e nós falamos com famílias, e nós falamos sobre relacionamento, e falamos sobre perdão, e falamos sobre criação de filhos, que eu falo, mãe, eu não sei se alguém criou os filhos tão bem quanto a senhora. Ela, ai meu Deus, é muito modesta. Ah, não, porque suas filhas, modesta à parte, mas para mim ela é uma referência realmente. E eu falo, a gente tem tanta referência ruim hoje em dia, todo mundo é referência. Todo mundo que tem uma rede social vira uma referência, é uma blogueira disso, é uma blogueira daquilo, é um influencer disso, um influencer daquilo. Mas o que realmente é bom nisso tudo? O que de tudo isso que a gente ouve que a gente pode colocar para nossa vida? Então eu falo assim, se o povo lá que não tem nada para influenciar tá se posicionando como influencer, por que não a gente? Que tem história de vida, que tem história de superação, que tem conhecimento em Deus, que tem conhecimento na palavra. E a gente, povo de Deus. E a gente, centenas e centenas de mulheres que tem na nossa cidade, no nosso país, que precisam se posicionar em Deus. Que precisam assumir a responsabilidade de se tornarem referências para a nossa juventude. Porque senão eles vão perder a história. Senão eles vão perder a noção de quem é Deus. Se nós, que hoje temos a maturidade, não apresentarmos para eles, eles vão se perder. E eu disse, a gente lança o livro e a gente faz o seminário, fizemos o seminário. E já fomos em muitas igrejas em Manaus. Hoje a gente anda, o pessoal fala com a gente às vezes não sabe quem está falando. Você vai numa igreja, todo mundo te conhece, mas você não consegue memorizar todo mundo. Sim. Mas é sensacional. E a gente recebe mensagens de pessoas dizendo assim... Uma das que mais me marcou do livro foi uma pastora que estava passando por um divórcio. Ela descobriu uma traição e o esposo tinha pedido divórcio. E ela não queria dar o divórcio de jeito nenhum. E ela disse, quando eu li o livro de vocês, eu estava pensando em tirar a minha vida. Porque eu não aguentava. Mas quando eu li a história de vocês, aquilo me deu tanta força que eu fui pro joelho. E eu orei. E o meu marido foi liberto. E ele voltou, e o nosso casamento está restaurado. Outro dia a gente encontrou com ela numa igreja, e ela abraçou a gente tão apertado. E aí a gente se pergunta, quanto vale um testemunho desse? Quanto vale uma pessoa te olhar e dizer, eu ia tirar minha vida, mas pelo seu propósito, eu não tirei a minha vida. Mas te vendo cumprir o seu propósito, eu tive força para buscar em Deus solução para o meu problema. Então é por isso que eu bato muito nessa tecla, descubra o seu propósito de vida. Porque não é só por você. Tem muita gente que vai ser edificado, que vai ser abençoado. Tem muita gente precisando mais do que a gente imagina. Exatamente. Mais do que a gente pode imaginar. E bem mais perto do que a gente pode imaginar. Um olhar, um abraço, uma palavra, um podcast, um vídeo, um stories no seu Instagram, um post, só faz. E esse livro, né, como você falou, já fez a diferença na vida de muitas pessoas, né? Já era um projeto do coração de Deus. Teve que acontecer tudo isso para salvar quem iria ler, né? Aonde até esse livro iria chegar, porque quantas famílias hoje são destruídas, quantos lares hoje, quantas mulheres hoje desistem do seu casamento. Por mais difícil que a sua mãe tenha passado as dificuldades com o esposo, até entanto dela, mas ela esteve ali em perseverança. Exato. E principalmente algo que o livro relata muito sobre a oração, as experiências que vocês Exato. viveram em oração. E daí a gente vê que sem oração a gente não consegue ser íntimos de Deus, ser amigos de Deus, porque a oração é um diálogo, né? Como foi essa experiência, esse momento? Porque é muito interessante. Hoje, são poucas pessoas que têm um prazer, até mesmo dentro da igreja, quando você lança um convite, né? Uma campanha de oração, vamos estar ali. E são poucos hoje que querem estar, que querem orar, que querem buscar, mas não sabe o poder que uma oração tem na vida acho que de um crente ou qualquer outra pessoa, né? Que não esteja na igreja, mas crê em Deus, mas tem ali um diálogo, tem ali uma oração com Ele. Como foi essas experiências que vocês viveram com Deus nesse tempo? Eu falo que dos maiores legados que a minha mãe podia ter deixado para mim, que pode deixar, né? Que graças a Deus ela ainda tá viva e por muitos anos. Mas eu falo assim, em relação ao livro, né? O legado que está ali, que eu acredito que vai se perpetuar por gerações, é o legado do relacionamento com Deus. Eu falo assim, mãe, a senhora poderia ter nos dado fortunas e muito conhecimento e muita oportunidade,
mas nada seria tão valioso quanto o que a senhora nos ensinou. Porque quando a gente começou a orar, e é por isso que eu acho que o livro é tão bem recebido pelas pessoas, porque a minha preocupação foi: meu Deus, no final, meu pai deixou minha mãe. Como é que as pessoas vão ver isso como uma vitória? Mas qual que é a grande vitória do livro? É uma mulher que, apesar de perder um filho, apesar de ser traída, de quase enlouquecer, de ter cuidado de um marido na cadeira de roda, de ter sido abandonada, ela não deixou a Deus. Porque cada pessoa vai viver a sua história. Eu acabei de falar de uma mulher que teve o casamento restaurado. Esse era o sonho da minha mãe. Minha mãe, de ouvir a palavra divórcio, ela se arrepia, ela não suporta. Porque a gente sabe o quanto isso é desastroso numa família. Mas a história central do livro qual que é? É apesar de eu ter enfrentado a dor que talvez eu mais temia na minha vida, no caso da minha mãe, eu não desisti de amar a Deus. Eu não deixei de amar a Deus. E mais do que isso, ela ensinou os filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas, que é um dos maiores desafios dos pais. Não é eu colocar meu filho no caminho de Deus, mas é eu segurar na mão do meu filho e ir junto com ele. E mostrar para ele Deus a partir de quem eu sou. E se a nossa geração passada, que a gente falou de diferenças geracionais, se a nossa geração passada já enfrentava embates com isso, você imagina hoje, que eu tenho um filho de 6 anos, que ele me olha e fala assim: mas por quê? Filho faz isso. Mãe, mas por quê? Como? De onde? Porque ele tem muita informação à mão. Então, são crianças que têm uma visão que não obedecem mais à regra do faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. Se na minha geração isso já era desafiador, hoje em dia é pra lá de desafiador. Então não adianta você olhar para a criança e falar assim: vai lá, filho, e ora. Se você não pegar na mão dele e não orar junto com ele, se ele não te ver orando, se ele não vê você lendo a Bíblia, se ele não vê você tendo um relacionamento com Deus. E o que a minha mãe imprimiu na nossa vida foi isso. Foi: se relacionem com Deus, porque Deus é a melhor escolha que vocês vão fazer na vida de vocês. Minha mãe nunca impôs Deus pra gente goela abaixo. Vai porque tem que ir, vai porque é obrigado, vai porque eu tô te mandando. Isso nunca deixou de ter pulso, obviamente. Porque o adolescente, a criança ali, 10, 11 anos, eu me lembro que eu falava: não vou pra igreja hoje. Ela dizia: quem disse que não vai? Vai vestir sua roupa e vai. E isso é o pulso, porque o que eu mais vejo hoje em dia são crianças nessa fase que a mãe chega sozinha na igreja. E aí você fala: cadê seu filhinho? Ah, não quis vir. Uai, não quis vir e não veio? Tá doente? Não quis vir, pastora. Ah, não quis ir para outra igreja. Meu Deus. Aí você olha para a cara da mãe, fala: meu Deus, isso é verdade? Porque uma criança, ela não tem escolhas próprias, ela não tem maturidade para tomar decisões próprias. Ela precisa de um condutor, de um guia, que são os pais. Mas a minha mãe, ela nos ensinou a ser apaixonados por Jesus. Ela ia orar, e eu me lembro de uma das primeiras orações que eu fiz com ela. Eu tinha 5 anos. Meu pai se acidentou e a gente veio do interior para Manaus e a gente morava na casa da minha tia. E ela dizia: eu vou orar e vocês 3 se ajoelhem. Gente, meu irmão tinha 4, eu 5 e Daliane 6. 3 crianças muito pequenas. Ela dizia: vocês vão se ajoelhar junto comigo. E a gente ajoelhava junto com ela. E ela dizia, a gente não sabe orar. Ela dizia: tudo que eu falar, vocês repetem. Senhor, abençoa meu marido. A gente dizia: Senhor, abençoa meu marido. Ela: não, vocês vão dizer: abençoa o meu pai. Senhor, abençoa os meus filhos. E a gente: Senhor, abençoa os meus filhos. E ela foi nos ensinando. Ela: não, vocês vão dizer: abençoa meus irmãos. E repetindo as orações dela durante muitos dias, nós fomos aprendendo a desenvolver o nosso próprio relacionamento. E nós orávamos muito durante a nossa infância, assim, eu me lembro que foi regado a oração. A gente sempre fazia a campanha dos Hebreus 11, eu falo sobre isso no livro. Os Hebreus 11 era o carro-chefe lá em casa. Ai, tem uma causa impossível, vamos fazer uns Hebreus 11. A gente abria lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé, e a gente lia em família aquilo ali. Às vezes meu pai dormia na cama, né, porque ele trabalhava muito, chegava muito tarde em casa, mas a gente ficava à volta da cama ali. E a gente orava, Raquel, a noite inteira. Eu me lembro de dormir orando, às vezes, acordar ali, minha mãe me chamando, falando: vamos, levanta, vai dormir, já são 3 horas da manhã, já são 5 horas da manhã. E como isso sustentou a minha infância e a minha juventude, como isso me dá base hoje como pastora, como isso me dá respaldo hoje como mãe, como esposa, como mãe de família, para ser de fato uma referência para a minha geração, porque eu não aceito ser menos do que isso para a minha geração. Tem gente que diz assim: ai, não olha para mim, não olha para Jesus. Mas Paulo diz: sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Se eu falo que sou filha de Deus e falo que ninguém pode olhar para mim para se basear e aprender a amar a Deus, que tipo de cristão eu estou sendo? Que tipo de filha de Deus eu estou sendo? Que tipo de representante do céu eu estou sendo? Então, o que a minha mãe me ensinou me deu essa base e esse suporte. E eu falo que a gente aprendia a orar, às vezes, por causas tão específicas. Eu me lembro de um ano que a gente fez uma campanha porque a gente queria entrar na escola no primeiro dia de aula. Meu pai deixava para matricular a gente 15 dias depois e a gente odiava aquilo, porque todo mundo já tinha chegado na sala, já se conhecia e a gente só ia chegar depois. E esse ano a gente falou, a gente quer ir no primeiro dia de aula. O papai disse, não, precisa de uma porta aberta, porque eu tô sem condições de matricular vocês agora. E a gente fez a campanha dos Hebreus 11 e orou a noite inteira. Nesse dia eu lembro que a gente orou até 6 horas da manhã, porque o papai tava saindo para trabalhar quando a gente deitou no lugar dele na cama para dormir. E a gente deitou ali, eu me lembro quando foi umas 5 horas da tarde, era sábado, ele ligou para minha mãe e disse, olha, vocês têm muita fé. E a minha mãe disse, por quê? Ele disse, porque tinha um trator velho aqui que eu ia jogar fora pro ferro velho. Chegou um homem aqui hoje e perguntou quanto eu queria no trator. E eu disse que o que ele me desse estava bom. O homem perguntou do meu pai, 30 mil, tá bom? 30 mil reais, gente, num trator velho que ia virar sucata. Há 20 e poucos anos atrás, era muito dinheiro. E a gente pulava dessa altura em casa. Ele disse para minha mãe, segunda-feira, vai matricular os meninos, vai comprar uniforme. E a nossa aula começava na quarta, porque na quarta-feira eles começam a estudar. Gente, eu não... Você imagina o coração de uma criança vivendo um milagre desse. Então, isso é revelar Deus para os filhos. Não é dizer assim, se seu pai conseguir... não, seu pai não conseguiu. Não, minha mãe dizia assim, vamos orar porque Deus vai abrir a porta para o seu pai. Vamos orar porque o milagre vai acontecer. Então, eu fui criada nesse ritmo, nesse tempero, nessa fé sendo alimentada nessa proporção. E eu sempre falo, Deus, que eu consiga criar os meus filhos nesse mesmo ritmo. Porque isso é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Não fazer, não orar, não buscar a Deus só quando precisa, ou só porque alguém está te mandando, ou só porque você tem a obrigação de ir. Mas porque, de fato, você entende sobre relacionamento com Deus, sobre estar ali na presença dEle, sobre se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E isso leva a vida da gente com Deus daqui para cá. E é muito real isso, porque eu tenho vivido, né? Às vezes a gente só pensa e Deus vai lá na frente e realiza, concretiza, né? E eu quero saber como a senhora descreve esse momento a qual vocês vivem ministerialmente, a sua família, porque na adolescência, na juventude, foi semeado, né? E às vezes a gente, quando há uma entrega para Deus, a gente quer viver os resultados logo, mas a gente sabe que tudo é uma questão de tempo, né? Exato. Passou por um momento difícil, né, com a perda dos seus irmãos. Tantas coisas também detalhadas que há no livro, né? Mas vai ter outras oportunidades, né, para contar aqui com a gente, pra gente. Mas esse momento a qual você vive, a senhora vive, como é que a senhora descreve? Eu falo assim, quando eu vou ministrar na igreja, eu sempre apresento minha família, né? E eu falo, eu sou a mulher mais feliz do mundo que você vai conhecer. Porque, de fato, é assim que eu me sinto. Eu vejo hoje, quando eu olho para minha jornada, quando eu olho para minha vida, até aqui eu sei que tá só começando, de fato. Mas eu tenho uma gratidão tão grande a Deus, Raquel. Tão grande por Deus ter, de fato, levado o nosso coração a tantos caminhos. E, principalmente, porque o meu coração aceitou. Porque eu poderia ter rejeitado diversas oportunidades que Deus colocou na minha vida para cumprir o meu propósito. Mas em todas elas eu fui entendendo, opa, é Deus que está falando. A gente vai aprendendo a ter essa sensibilidade. E hoje a gente voltou de Goiânia para cá, né? Já vai fazer 3 anos que eu voltei para Manaus. E a gente voltou para um tempo de colheita. Eu nunca planejei assim, depois vou voltar para Manaus. Eu amava Goiânia, é uma cidade muito maravilhosa de viver. E quando Deus falou que a gente deveria voltar, eu lembro que a gente passou em casa mais ou menos 1 ano. Deus, é verdade. Deus, isso vem no teu coração. Deus, isso não sou eu. Porque os planos de Deus são diferentes dos nossos. E quando a gente voltou, assim, desafiador, né? Porque você pensa, e agora? Apesar de ser a minha cidade
que eu vivi, onde está a minha família, mas eu vim já numa proposta diferente, né? Eu saí sozinha, volto com o marido, com o filho, para a gente desenvolver ministério, mas Deus foi escancarando as portas, assim, sabe? E hoje eu converso lá em casa com meu marido, eu falo, a gente nunca imaginou que Deus teria o que está nos dando hoje para nos dar, se a gente não tivesse, de fato, aceitado o que ele estava fazendo na nossa vida. E hoje eu vivo um tempo de colheita. É uma colheita em paralelo com semeadura, porque a gente não para de semear Sim, nunca. sim. Hoje a nossa vida ela é semeando no reino constantemente. Eu sou pastora em tempo integral, eu sou coach também, e eu falo que tudo que eu puder fazer para Deus ainda vai ser muito pouco para agradecer tudo que ele tem feito pela minha vida. Eu tenho um marido que eu falo que eu não casei nem com um homem, eu casei com um anjo, que ele tá aqui. Falo, gente, eu tenho medo de um dia acordar e Deus falar assim, ó, precisei dele de novo no céu, vou levar de novo, Poxa. porque ele é anjo. Ele é realmente um homem de Deus, assim, um homem que tem a mesma visão, o mesmo propósito, a gente caminha sempre na mesma direção, a gente não tem conflitos, assim, de um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Quando aparece uma divergência, a gente senta, alinha e a gente vai fluindo para o mesmo lugar. Porque quando você decide entregar a sua vida para Deus, Deus, ele cuida de todas as áreas da sua vida, né? A palavra de Deus vai dizer, Mateus 6:33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. E a minha família foi, de fato, acrescentada a mim por Deus. Então, eu vivo hoje um tempo de colheita, fruto dessa juventude entregue para Deus, um tempo de maturidade que vem desse período de entrega a Deus. E a minha sede hoje, o meu clamor hoje, é que a gente consiga fazer com essa geração, para que eles vivam na mesma intensidade que a gente viveu, com a mesma proporção de foco, de direcionamento para propósito e chamada de Deus que a gente viveu. Esse é o clamor do meu coração e eu tenho pedido ao Senhor assim, Senhor, direciona a nossa vida. Porque um dos grandes problemas que a gente sempre vai ver na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, era na hora que eles iam, né, passar de uma geração para outra. Tinha alguém ali, um profeta, um sacerdote, e quando ele morria, dificilmente ele deixava um sucessor. Então, a nossa geração está passando, vai passar. Mas como é que vai ser a geração que está vindo atrás da gente? Que tipo de nível de crescimento espiritual a gente está deixando para eles, a gente está passando para eles? Então, esse hoje é o clamor da minha vida. O meu propósito de vida hoje se baseia nisso. Cada vez que eu subo para ministrar, cada vez que eu faço uma live, cada vez que eu venho a um lugar como esse, que eu tenho a oportunidade de contar o meu testemunho, de falar de Deus, a minha intenção, e eu faço de forma intencional, é essa. É deixar para a próxima geração que, quando você aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, não tem como a sua vida dar errado. Quando você aprende a se relacionar com Deus, você faz a melhor escolha da sua vida. Glória a Deus. Que história linda, né? A gente só conheceu hoje aqui 50%, né? Eu acho. Porque o que vocês já viveram, né, e vivem hoje com Deus é algo maravilhoso, é uma inspiração para minha vida e também hoje vai se tornar uma inspiração para alguém também, né? Porque tudo que aconteceu foi um propósito para abençoar, para levantar outras vidas, outras mulheres, né, para edificar outros casamentos e filhos também. E desde já quero agradecer por ter aceitado o nosso convite aqui, como a frase do programa, né, sua história foi escrita para inspirar, né? Tudo que você passou, vocês passaram hoje vive de inspiração e tudo que vocês colhem hoje, né, dessa árvore é de Deus realmente, porque Deus estava na história, Deus estava no projeto e está no projeto, né? Então que Deus possa te abençoar muito, muito. Quero dizer que eu amo a sua vida, amo a Amém. pastora Dali, a Bispa Inês. Já lanço o convite aqui para a Bispa Inês vir aqui com a gente Amém. contar da sua história, né, das suas experiências, que também vai ser muito edificante para mim. Toda vez que eu sento aqui é algo que eu aprendo, né, com Deus. E me sinto muito honrada, né, de ter recebido você aqui. Deus possa te Amém. abençoar, a sua família. E se você quiser deixar seus agradecimentos. Amém. Demais. Grata a Deus por esse momento, por esse privilégio de estar aqui, podendo falar do amor de Deus. Grata à sua vida, Raquel, porque é desafiador fazer um projeto como esse e são de mulheres como você que a nossa geração precisa. Então, que o Senhor levante muitas Raquéis por aí com esse propósito, com esse coração voltado para o reino realmente. E que cada podcast desse aqui, cada dia como esse aqui, possa servir para inspirar mais alguém.
possa servir com esse propósito de despertar a próxima geração, de despertar o coração de outras pessoas para também se entregarem ao reino. Essa é uma ferramenta, é um canal de Deus para abençoar muitas vidas e eu tenho certeza que a próxima geração já está sendo impactada por esse podcast, por esse nome de propósito que é tão intenso e tão intencional também. Glória a Deus. E desde já quero te agradecer por você ter ficado aqui com a gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. O principal, compartilha esse link com mais alguém, porque muitas pessoas precisam conhecer a história da pastora Thalita, que tem muito que inspirar também muitas vidas. Quero agradecer desde já a M Studio, que está aqui com a gente nesse projeto maravilhoso que só tem crescido. Ativa as notificações, porque toda segunda-feira, às 18 horas, nós estamos aqui no nosso Com Propósito Podcast, com convidados muito especiais, com experiências maravilhosas com Deus, então não perde nenhum. Até a próxima!